vender a rádio, né? Era muito tempo. Né? Era muito dinheiro. O pai disse, não, mas aí foi fazer. O pai não fazia nada sem antes fazer um pedido para Deus. O pai foi, fez o pedido e Deus falou, não, perdoa tudo. Não cobra nada. Depois perdoar. Né? Então ele saiu, foi lá, se despediu do Nivaldo, né? De outro, o Zé Guedé, que tinha lá, que era amigo dele da rádio e tal. Foi se despedir e o Ramiro disse, 25 anos de casa jogado fora. Ainda ironizou ele. Mas saiu de cabeça erguida. Ele era muito obediente a Deus nesse sentido, né? Se fosse outra pessoa, talvez nem... Foi devido à saída da rádio. Aí hoje a gente começa a pensar, retroceder a história. Foi devido a essa saída da rádio dele que Deus preparou ele para vir para Taquaras. Foi em 90. Entendeu? E se eu não me engano, foi final de 90 que eles vieram para cá, morar para cá. Para sair o comecinho de 90 da rádio, foi final de 90 que eles vieram para cá, entendeu? Então ali tudo começou, aí encontrou dificuldade financeira, porque a casa que ele tinha em Joinville, ele não conseguiu vender tão rápido, e quando vendeu, teve que trocar por carro, por televisão, por filmador, e foi dificultando para ele, né? Para ele e meus irmãos que estavam morando aqui junto. Eu fiquei em Joinville na época, eu tinha recentemente casado e eu estava trabalhando na Consul na época. Mas daí já em 94 Deus já passou a primeira mensagem para ele. Praticamente 4 anos depois, né? Em 96 o Eugênio conheceu. O Eugênio já, quando conheceu a obra lá, já depois começou a ajudar bastante o pai, entendeu? O Eugênio tinha essa profissão dele aqui de tocar discoteca, DJs e tal. Então ele tinha os conhecimentos dele aqui em Balneário e começou a ajudar bastante o pai. Então dali em diante começou a melhorar para ele. Mas até então foi difícil. Então o que as pessoas precisam entender é que ele não deixou da profissão dele, ele deixou de 4, 5 serviços para trabalhar para Deus. Como falei no começo, ele deixou da rádio, de gravar disco, de tocar baile, de propaganda de rua. Então ele largou isso tudo para seguir Deus. Tanto é que na época os irmãos dele, os cunhados dele, do padre da minha mãe, chamavam o Bento, né? Os parentes chamavam de Bento, né? Arício era só lá em Joinville. Bento, tu tá ficando louco, Bento? Tu com 9 filhos aí, jogando tudo fora. Rapaz, tu pode participar da missa, tu pode rezar, tu pode ser um cristão, mas jogar tudo fora por causa da religião, para fazer um trabalho desse aí, Deus não quer isso, entendeu? Então foi bem desafiador para ele, entendeu? Tem um pouco da história dele que a gente vê, na hora que ele estava indo no baile, que ele ouviu a voz chamando ele, né? Então a partir daquele momento ali foi que ele aproximou mais de Deus e ele teve a transformação, né? Sim. Ele ouviu uma voz chamando, né? Bento, venha cá. Nesse momento ele estava num baile, né? Ali. Não, ele tinha tocado um baile. Ele tinha tocado uma festa, tocado. Não é nem um baile, é uma festa. Lá no bairro da Piraberaba. Ele ouviu uma voz e se distanciou do local onde ele estava, né? Sim. Daí onde ele estava, né? Ele estava, na verdade, assim, vamos falar o bom português. Ele estava numa boate. Só que ele não chegou a entrar. Os músicos entraram. É tudo homem, músicos, sabe como é que é, né? Vamos dar no final de tudo, vamos descontrair. Onde ele passou, teve essa experiência, que Deus chamando ele, entendeu? Que é lá em Piraberaba. E nesse local que eu frequentava aí, tinha uma imagem de Nossa Senhora, né? Não, daí era outra coisa. O pai tocava festa, ele só não tocava, que ele sempre deixou isso bem claro, e eu também memorizei bem isso, ele só não tocava na quaresma. Guardava. Mas salão, sociedade, festa, isso, aquilo, tudo ele tocava, entendeu? Até casa de mulher ele tocava. Aí tem umas fotos dele antigas aí, aí eu não sei dizer onde que é, mas vê que ele é bem novinho. Tá tocando com... Não tá nem tocando, achei que tá apresentando os candidatos, eu não sei. Vai rolando lá. Aí é ele com um outro parceiro dele, se eu não me engano, acho que foi esse aí que morreu de congestão, numa apresentação que ele fez, acho que foi em Florianópolis, Porteirinho, Portãozinho. Aí já é ele,
no violão com o primo dele, que seria o Aristiliano. É cego, tá vendo? O acordeonista, né? Ele era cego. Esse é primo dele, o Aristiliano. Então eu paguei bem novinho aí. Aí foi quando a gente foi para Joinville, fomos morar lá na rua Ibirapuera. Isso também era outra profissão dele, ó. Ele dava aula de acordeão, tá vendo que o pai está aqui no canto esquerdo? E ali tem várias crianças ali com acordeão na mão. Aquele lá que está com óculos lá em cima lá, aquela ali era um policial. Até esses meninos aqui, tem esses dois aqui da frente, aqui, ó, esse mais galeguinho, eles brincavam, a gente brincava muito junto lá. Você lembra tudo, né? Graças a Deus. Não, aí eu já tinha 6, 7 anos, entendeu? A idade tem esses meninos aí, ó. Bem pequeno lá. Aí já o pai, por exemplo, aí talvez num jantar, uma coisa assim, também, essa época eu não conhecia ele ainda, né? Se eu tivesse nascido, eu tinha 2, 3 anos, talvez. Tá o pai aqui no canto direito e o Aristiliano lá na ponta da mesa, tá vendo? Lá o cego lá. Sim. Quer botar? Aí aqui em Joinville, em 54, né? 54. Aqui o pai tá ali, ó, tem uma rodinha meio avermelhada ali, ó. O pai no batalhão. Isso aqui fica bem em frente à catedral ali, a Rua do Príncipe. Sim, faz aí, né? Não, Joinville. Esse em Joinville. Isso. Pode rodar lá. Aqui, quando ele fez o cursilho, se eu não me engano, isso aí deve ter sido em 73 ou 72, eu não lembro. Mas tá ali, ele tá lá também circulado lá com um vermelhinho lá, ó. Esse aí foi feito, esse cursilho ele fez em Florianópolis. Acabou? Então, algumas recordações, né, que tem toda uma trajetória, entendeu? Não caiu de paraquedas. Foi tudo uma preparação, foi tudo uma escola para ele. Porque no começo ele não sabia nada. No começo o que ele queria saber, ele tinha uma orientação religiosa católica, minha avó era católica. Mas não saiu de casa com 15 anos. O que seria um menino com 15 anos aí fora do mundo? Naquela época, né? Ele sonhava em... Porque o meu avô, nem o meu pai conhecia o meu avô, mas os tios falavam que o meu avô tocava muito bem a tal da Rebeca, né? O violino. Então, ali da família do pai, quase todos eles cantavam e tocavam. Quase todos eles. E hoje meus irmãos também é quase a mesma coisa. Menos eu que só fico na vontade, por exemplo assim. Tocam, né? Eu e a Silvana, a gente não... Os dois mais velhos... Não vieram com esse dom. Não quis cantar, não quis tocar. Eu sempre falo, eu gosto de ironizar bastante as coisas, porque quando eu tinha meus 6 anos por aí, ele me deu uma acordeão pequena. Na época, né? Eu namorava lá no Floresta, na casa nós fomos morar lá. Aí o pai foi vindo de negócio, rolo, aí pegou uma acordeão pequena. Não sei que quantos baixos tinha aquilo. Eu tinha 6 para 7 anos. E me deu de presente, né, na época. Acho que o Zeca não tinha nem nascido ainda. E eu ficava com aquela acordeãozinha só não sei daquilo e tal. E eu aprendi uma musiquinha que tinha propaganda antigamente do Melhoral. Aí a musiquinha fazia assim: Melhoral, Melhoral. Sempre não faz mal e só faz bem, não sei, eu não lembro mais. Parará, 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 parará. E eu aprendi isso no acordeão. Parará, 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 o dia todo. Aí a mãe assim. Aí a mãe assim, ó: ô Beto, tu dá essa porcaria pro teu filho aí o dia todo com essa porcaria na mão. Aí pronto, peguei trauma e não peguei mais a acordeão. Aí depois ele trocou pela bicicleta e assim foi. Aí esse tempo atrás eu fui fazer uma participação na música aí com a família, né? Isso foi agora muito recente. Aí tem um trecho da música lá, A Nós Todos. Aí até hoje pego no meu pé lá. Ó, lá vem o Todos do Alex. Aí quer que eu não fique traumatizado? Então, essa é a questão do canto, né? De tocar, já veio desde os pais, né? Desde o exemplo dele, né? Veio lá do né, meu avô, meu bisavô, no caso. Não, do meu avô. Não é bisavô, do meu avô. Então,
como eu estava falando ali, aos 15 anos, certo, ele já gostava de um violão, né? E foi indo, trabalhou numa loja, trabalhou numa madeireira, que ele falava sempre e tal, mas eu também não conhecia. Aí são histórias que ele contava, né? E até chegar Porque quando ele quando ele casou com a minha mãe, em 1960, ele estava morando em Florianópolis, né? Então, eu nunca perguntei isso para ele, mas eu gostava muito de uma música que ele tinha. A música era no segundo disco, Meu Barquinho Navegador. Como eu era muito criança na época, eu adorava essa música, porque o barquinho, que era o título da música, eu relacionava em um brinquedo. Meu Barquinho Navegador. Então o pai estava no meio da família, no meio dos músicos lá, eu dizia: pai, toca o Barquinho Navegador. Isso, aquilo. Pai, toca o Barquinho Navegador. Aí o pai dizia: pô, mas esse rapaz é chato, só quer o Barquinho Navegador. Eu acredito que ele fez essa música, essa letra, foi nessa época aí, que como ele morava em Florianópolis e a mãe morava em Itajaí, certo? Ele via os barquinhos saindo de Florianópolis, né? E passava em Itajaí, no Porto Itajaí. Então ele, como dizia, né? Ó, meu barquinho navegador, carrega tudo, mas não traz o meu amor. Quer dizer, carrega tudo de Florianópolis, mas não traz a dona Ladi que ele queria que trouxesse, entendeu? Tem uma história legal assim. Entendeu? Agora são 8h07, estamos aí com o Alex, né, falando um pouco da história do profeta Pedro II, da sua carreira aí de locutor, de músico. Isso é muito importante nós, né, lembrarmos aqui, trazendo isso, a lembrança para todos nós, conhecer um pouquinho desse lado, né, do profeta Pedro II, bem da Conceição. Depois, como ele disse, né, ele foi preparado primeiro, depois Deus, né, chamar ele para essa missão. Isso é um grande exemplo a todos nós, né, que a gente deve sempre colocar na vontade de Deus, né, e esperar a vontade de Deus agir na nossa vida, né, porque tudo